Olá, você que está nos assistindo. O nosso vídeo hoje veio tratar de um tema muito importante na seara do direito tributário, que é referente à subvenção. Tá? Então você, empresário, advogado, contador, que está assistindo esse vídeo, ele é para você. Estamos aqui com o Vinícius, que é o gerente contábil da nossa operação da Estúdio Law, e ele que vai nos desvendar esse mistério para que a gente entenda o que é subvenção. Vinícius, explica aí para nós. Olá, pessoal. Bom, então de uma forma bem resumida, de uma forma bem simplificada, né? A subvenção, ela nada mais é do que um subsídio, do que um auxílio pecuniário, por muitas vezes dado como uma forma de incentivo, seja pelo Estado ou pela União. E qual é o impacto da subvenção no imposto de renda? Bom, tratando especificamente da subvenção de ICMS, né, o que acaba acontecendo? Por vezes a gente tem o Estado oferecendo um benefício fiscal de ICMS, seja ele através de isenção, seja ele através de uma redução de base de cálculo, de um diferimento do imposto, de crédito presumido ou de um próprio incentivo específico para determinada empresa, do qual ele acaba reduzindo a arrecadação própria, né? Então o Estado ele dá um benefício, reduzindo a arrecadação de ICMS, por conseguinte, a empresa ela acaba tendo uma redução dessa despesa de ICMS através desse benefício fiscal. Bom, quando a gente fala de contabilidade, a gente fala de receita menos despesa para chegar em resultado, né? E o resultado positivo sendo lucro. Então, quando a gente tem uma redução de despesa, a gente tem uma contrapartida, um aumento do nosso lucro. As empresas tributadas com base no lucro real, elas recolhem imposto de renda e contribuição social com base no seu resultado, se esse for positivo, como lucro, né? Então, quando a gente tem uma subvenção de ICMS, a gente tem um benefício reduzindo a despesa de ICMS que essa empresa tem, a gente tem um aumento do lucro, por consequência, um aumento da base de cálculo e do recolhimento do imposto de renda e da contribuição social. Então, nesse caso, a gente tem a União arrecadando mais decorrente de um benefício que foi oferecido através do Estado para essa empresa. Então, nesse caso, a gente acaba tendo um ponto utilizado algumas vezes de forma administrativa e outras várias vezes discutido judicialmente, que é o ponto da exclusão da subvenção de ICMS da base de cálculo do imposto de renda, que basicamente consiste em excluir, retirar esse benefício que o Estado deu, que está aumentando o resultado dessa empresa, da base de cálculo do imposto de renda. Então, retirar o impacto desse benefício na apuração, gerando efetivamente, então, uma arrecadação da União referente ao resultado efetivo que essa empresa teve, com a retirada, desse benefício que foi oferecido pelo Estado. Certo. E para que a gente consiga identificar eventuais clientes ou que uma empresa que esteja assistindo consiga identificar se ela pode pleitear esse direito, a quem isso se destina? Bom, é um benefício específico para as empresas tributadas com base no lucro real, uma vez que a subvenção de ICMS ela causa impacto no resultado efetivo da empresa, né? Então, quando a gente fala de tributação de imposto de renda e contribuição social, a gente tem no Simples Nacional e no lucro presumido a base de cálculo sendo o faturamento, então sendo receita. Nesse caso, a subvenção acaba não gerando impacto. Já quando a gente fala das empresas tributadas com base no lucro real, a base para fins de incidência de RCS é o resultado efetivo que essa empresa teve, seja ele lucro ou prejuízo se negativo, né? Então, no caso, a subvenção ela acaba gerando efeito e impacto apenas nas empresas tributadas com base no lucro real e, obviamente, que são contribuintes também de ICMS. Perfeito. E tu tinha comentado antes que pode ser tanto administrativo quanto jurídico. Nos explica um pouco mais quais são os impactos e os efeitos de se utilizar ou uma via ou a outra. Bom, administrativamente existe a possibilidade de utilização da subvenção, porém a legislação ela impõe diversas regras e diversos critérios que por muitas vezes dificulta essa utilização. Então a legislação em si ela impõe diversos requisitos, como a necessidade de reserva de lucros, se porventura a empresa tem a necessidade, tem o interesse de utilizar essa ferramenta retroagindo aos 5 anos, é necessário analisar se houve distribuição de lucros ou não nesses anos anteriores, que pode acabar impactando a utilização desse benefício. E, além de tudo, é necessário fazer uma análise se esse incentivo, se esse benefício de ICMS
que está se tentando enquadrar como subvenção, se ele atende os requisitos que a Receita impõe. A Receita coloca uma obrigatoriedade de que esse benefício ele tenha sido concedido como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos. Então, fazer esse rastreio se determinado benefício de ICMS, se determinada isenção, determinado diferimento possui uma legislação específica que o vincule a esse requisito que a Receita Federal impõe, por vezes acaba sendo bastante complicado e, por vezes, até interpretativo de fazer esse enquadramento ou não. Então, quando a gente fala da seara administrativa, falando da Receita Federal, utilizar pontos de forma interpretativa, por vezes, pode gerar determinado risco. Então, por isso, a nossa orientação é sempre, desde que não conseguido comprovar todos esses critérios de uma forma exaustiva, é a judicialização desse ponto, do qual a gente acaba, dentro do processo judicial, requerendo o direito de poder retroagir aos 5 anos, desde que o direito seja reconhecido posteriormente. Então, a empresa ela acaba não perdendo esse direito retroativo, ela apenas deixa para utilizar ali na frente a partir do momento em que ganhar esse processo, se obtiver êxito. E de uma forma mais segura, onde a gente acaba afastando todos os critérios que são impostos administrativamente, como a necessidade de reservas, entre outros pontos. E, além disso, judicialmente a gente não busca enquadrar determinado benefício como uma subvenção, né? Judicialmente o que a gente discute é a União não poder cobrar imposto de renda, não poder arrecadar contribuição social sobre um benefício que foi concedido pelo Estado, seja ele isenção, crédito presumido, redução de base, diferimento, entre outros. Certo, então a dica acho que fica para quem está nos assistindo é justamente essa, né? Não utilizar indiscriminadamente a seara administrativa para esse ponto. Como o Vinícius mencionou, tem diversos requisitos a serem preenchidos, então tenham esse cuidado na hora de contratar o serviço. E, enfim, né, fica aqui a nossa dica de que, para ser uma esfera mais conservadora, de que isso seja, então, requerido e pleiteado pela via do judiciário, tá? Entendemos aqui também que essa tese tem uma alta chance de êxito, mas que não corresponde necessariamente com o que o mercado aponta ou o que a mídia trata. Vinícius, nos explica por que você acha que essa tese não é tão divulgada, né, e tão pleiteada? Bom, acredito que primeiro de tudo é com relação à complexidade da tese, né? Obviamente aqui a gente está pincelando por cima um pouquinho a respeito dela, mas já trazendo conceitos prontos acerca da tese, né? Conceito de subvenção, apuração de imposto de renda, apuração de ICMS, incentivos fiscais. Então, por si só, é um conteúdo muito denso e um conteúdo bem complexo que, por vezes, acaba sendo de difícil entendimento. Então, acredito que esse seja um dos principais pontos pela não exposição midiática desse ponto, não ser algo tão amplamente divulgado. Pelas consultorias em si, também essa complexidade acaba dificultando em si a identificação de uma forma mais assertiva dessa oportunidade, apesar da gente ver muitas empresas, assessorias e consultorias fazendo o apontamento, fazendo a indicação da utilização dessa ferramenta, mesmo sem as certezas dos requisitos necessários para essa utilização. Então, por muitas vezes, oferecendo risco com a utilização desse ponto. Certo. Então, acho que, em linhas gerais, para quem está nos assistindo, como a gente poderia resumir aqui tudo que foi dito e a dica que fica para o empresário, para o contador ou para o advogado que está aí acompanhando esse vídeo? Bom, de uma forma bem resumida, você, contador, empresário, advogado, que possui ou que trabalha com uma empresa que seja tributada pelo lucro real e que seja contribuinte do ICMS, busque um especialista tributário, busque um advogado tributarista da sua confiança, a fim de identificar se a empresa que tu trabalha ou que vocês possuem atendem esses requisitos e não possuem a possibilidade de fazer a recuperação desses valores. De forma administrativa, obviamente buscando sempre uma forma bem conservadora de fazer essa utilização, ou, se necessário, a judicialização, para que a empresa possa tanto reconhecer esse direito de utilizar, quanto para que a gente tenha ali o congelamento do prazo prescricional e a empresa possa recuperar os 5 anos anteriores à data que você esteja vendo esse vídeo. Temos também a questão da modulação de efeitos, um tema que a gente já tratou, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, você que queira entender melhor isso, pode procurar aqui.
Então, se você não tem ainda essa tese, procure o seu advogado para ajuizar ela o quanto antes, para que não incida a modulação de efeitos. Acredito que por hoje as nossas dicas tenham sido essas. A gente agradece. Tchau, tchau.